Amados, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Vamos estudar a lição, fazer a exposição do capítulo 10 do segundo livro dos Reis. Capítulo 10. Nós vimos na lição passada, no capítulo 9, a missão que Deus deu a Jeú, exterminar a dinastia de Acabe. Então ele está cumprindo essa missão. Ele mata o rei, mata a rainha, a mãe, o filho, a Jezabel, o Jorão, Acasias, que também era neto de Acabe, e continua a sua missão. E nós vamos dar sequência, nós vamos ver como que intensificou, como ficou difícil, digamos assim, para Jeú cumprir essa missão, muito difícil. Nós temos agora a sequência. Jeú agora matou a mãe, matou o Jorão, e agora está lá os irmãos do rei Jorão, os filhos de Acabe. Só que estão dentro dos portões, dos ferrolhos de Samaria. Estão lá na capital. Muralhas, assim. Nós vamos, para estudar isso aqui, nós vamos ter que voltar na história. Só para me ilustrar para você, meu amado, minha amada, como era difícil essa missão de Jeú. Agora exterminar os filhos de Acabe. Em qual texto que nós vamos voltar na história? Nós vamos voltar em Juízes 20. É uma situação, nós vamos contextualizar, não é a mesma situação, mas é uma situação que ficou marcada para Israel. Uma situação terrível. Olha só. Juízes 20, versículo 13. Entregai-nos, pois agora, aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos, e extirpemos de Israel este mal. Mas os filhos de Benjamim não quiseram dar ouvido à voz dos seus irmãos. Contextualizando, nós temos aquela história, lembra da mulher que foi dividida em 12 partes e foi distribuída às 12 tribos. Isso causou uma situação complicada, juntou de Israel 400 mil homens. E a tribo de Benjamim, que continha essas pessoas que fizeram essa barbaridade, essa atrocidade com aquela mulher, matando-a, violentando-a até a morte, não entregou a rapaziada, se trancou. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Vamos ver. A tribo de Benjamim ficava, essa cidade, esse lugar, ficava em Gibeá, lugar bem alto, difícil acesso. Então, ao invés de eles entregarem só os rapazes para serem mortos, resolver o problema, nós vamos ver praticamente uma guerra civil. Israel foi para cima deles, perdeu de cara 22 mil homens. Porque se você luta numa cidade alta, fica difícil. O inimigo te vê e taca flecha e fica difícil. Se a gente vê a situação de Ai, Israel achou que era fácil, tiveram que mandar Josué teve que mandar 30 mil homens rodear por detrás. Por que eu estou falando isso? Porque Samaria também ficava no alto. Lembra que o rei da Síria sitiou Samaria, não ousou entrar, ele cercou, certamente numa distância segura, porque era difícil entrar numa cidade dessas. Então Israel perdeu 22 mil, depois 18, 40 mil, depois mais uns 30. Muitos homens que morreram de Israel. E depois, Deus dá para eles a estratégia, ainda morre uns 30, ainda com a estratégia vai morrer uns 30. Eles conseguem fazer os homens sair de Gibeá, eles fingem que estão recuando, a mesma estratégia lá de Josué. Os homens saem de Gibeá, os outros entram, e aí tacam fogo na cidade, matam todo mundo, acaba com tudo. Quando entraram na cidade, mataram até os meninos, até os animais, mulheres, crianças e até os animais. E depois no versículo 3, no capítulo 21, no versículo 3, eles disseram assim: ah, Senhor Deus de Israel, por que nos sucedeu isto? Falta uma tribo em Israel. Uma atrocidade.
E isso não terminou depois. Aí fizeram uma reunião, eles tinham feito uma convocação e Jabes de Gileade não tinha ido dessa convocação. Vai em Jabes de Gileade e mata todo mundo. Uma desgraça, uma guerra, ó, que foi matando, foi destruindo, porque não quiseram dar. Então, por que eu estou fazendo o paralelo? Tinha 70 filhos de Acabe, do rei Acabe, que Jeú precisava eliminar. E agora vai meter a cara, chegar lá, vai dar ruim. Vai dar ruim. Mataram todos os moradores de Jabes de Gileade. Então o cenário em alguns aspectos era o mesmo. Cidades fortificadas e muradas, região montanhosa, igual estou aqui em cima do monte. Uma visão ampla, muito ampla. A gente vê a cidade, vê tudo. Imagina vendo um exército lá. Daqui eu estou vendo. Daqui eu estou vendo. Então, tipo uma torre forte, fortificada. Tinha uma torre que o inimigo não conseguia destruir. O que fizeram? Contrataram um engenheiro e ele mandou trazer 40 porcos e colocou por debaixo da torre, pelos túneis. Fizeram... tá andando com 40 porcos, é um pastor de porcos, está apacentando porcos. Mas não era uma estratégia para destruir a torre. Aí, o que houve? Colocaram aqueles porcos e tacaram fogo. E o toicinho do porco, ele aumenta o grau da caloria de uma forma terrível. Terrível. E conta-se na história também de Alexandre o Grande, que tinha uma torre bem alta, o príncipe ficava lá em cima, e ninguém conseguia. Então Alexandre contratou uns homens, alguns morreram, mas alguns conseguiram escalar a montanha por trás. E quando Alexandre o Grande ele apareceu na frente, chamando o príncipe para combate, o príncipe saiu. Quando ele saiu, os soldados de Alexandre estavam por cima dele. Então ele se rendeu, dizendo que os deuses tinham dado asa àqueles homens. É a história, né? É a história. Então, é difícil invadir. Sempre foi uma cidade no alto. Uma torre, a Bíblia chama torre edificada. Feito para defesa nas guerras. Então assim era Samaria. Como Gibeá, assim, era Samaria. Bem cercada, bem fortificada. Então, talvez teria uma guerra civil. Se Jeú parte com o exército para atacar Samaria, para matar essa rapaziada, que era filho de Acabe. Mas então ele usa uma estratégia, manda uma carta, um diálogo. E uma carta estratégica. O diálogo ainda evita muitas guerras. Um bom diálogo evita muitas guerras. A gente quer partir para cima, a gente quer partir para o ataque. Mas um diálogo evita muitas guerras. Nós temos que aprender isso aqui com Jeú. Diálogo. Versículo 3. Nós já estamos do versículo 1 ao 8, então trata dessa questão. Capítulo 10, do 1 ao 8, trata dessa questão de Jeú entrar em Samaria. E ele, a carta dizia assim: escolhei o melhor e mais reto do filho do vosso Senhor, e ponde-o sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa do vosso Senhor. Estratégia. Escolhe aí. O mais honrado, o mais íntegro. E tinha, será que tinha? Sendo filho de Acabe? Eu creio que não. Entre os homens, tinha homem honrado, era tudo da bagunça. Tudo da bagunça. Escolhe aí. Até porque a Jeú não sabia a intenção deles. Se eles tinham intenção de realmente colocar um rei. Não sabia. Vai fazer o quê? Eu não sei o que esses camaradas estão pretendendo. Então eram 70 homens. Talvez criança, adolescente. 70.
príncipes. Agora, eram filhos de Acabe. A Bíblia diz, agora de Jezabel, uma mulher não pare 70 filhos. E como a Bíblia só apresenta Jezabel como esposa de Acabe, então certamente ele vivia nas orgias, na prostituição, já que a sua mulher era a rainha da deusa da prostituição, chamada deusa da fertilidade. Então Acabe devia sair com várias mulheres, ter várias mulheres, mas a esposa, a Bíblia só relata Jezabel. Então lá tinha os bonitões, eram cuidados pelos seus aios, que a Bíblia diz, quer dizer tutor, professor, e os anciões. Os maiorais, pessoas que tinham grande investimento, por isso geraria um problema, vivia do recurso do governo, vivia da máquina pública, certamente tinham regalias, recebiam recursos para poder cuidar, ensinar os filhos de Acabe. Certamente não pagavam impostos, comiam de graça, tinham suas regalias e eram pessoas ricas, de posses, talvez dadas no viés ideológico, toma lá da cá. Acabe era esse rei que tinha esse negócio do viés ideológico, toma lá da cá. Então certamente eles fizeram, os tutores, os anciões fizeram uma reunião. Ele já matou a rainha, o rei, e também o rei de Judá. Quem somos nós para ficar diante desse homem? Então resolveram mandar outra carta a Jeú. Nós somos teus servos, o que o Senhor mandar a gente fazer, a gente faz. Tá. Aí facilita tudo. Eu pessoalmente, minha opinião pessoal, essa estratégia da carta veio do próprio Deus. Porque facilitou, evitou a guerra. Veio do próprio Deus. E eles mandam a carta de novo, somos teus servos. Jeú manda outra carta. Se vocês estão do meu lado, então matem os 70 filhos de Acabe e me mande as cabeças. Que atrocidade, coisa terrível. Mas estão debaixo do juízo de Deus. Como um dia, boa parte da humanidade estará debaixo. Hoje Jesus é o nosso advogado, nos defende, mas ele virá como juiz. Então, quando chegar o juízo final, a sentença já foi lavrada e os filhos da perdição vão queimar no fogo do inferno, onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Já está predeterminado, juízo final. E esse aqui é um juízo sobre a dinastia de Acabe. Do versículo 9 ao 11, nós vamos ver o discurso de Jeú diante das cabeças. Coloca 2 montões, ele faz o discurso. Qual o discurso? Nenhuma palavra do que o Senhor falou, usando o profeta Elias. Sabei, pois, agora que da palavra que o Senhor falou contra a casa de Acabe não cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou por intermédio do seu servo Elias. Versículo 10. Então ele faz o discurso. Tá vendo? Eu matei o rei. Eu feri o meu senhor, o rei. Matei o rei. E agora esses daí, essas cabeças aí, quem cortou? Fui eu. Mas ele está deixando claro que ele vai dar sequência no plano de matar os descendentes de Acabe. Ele está dizendo, nada cairá por terra. Ou seja, segue o plano. Então ele continua e então ele foi a Jezreel, difícil eu pronunciar esse nome, e matou ali todos os descendentes de Acabe, e até os amigos. Matou todo mundo do 12 a 14. Aí ele partiu para Samaria. No caminho ele encontra os descendentes, ou melhor, os parentes de Acasias, que iam a uma festa familiar. Se são parentes de Acasias era neto de Acabe, então são
parente de Acabe também. O que vai acontecer? Aí todos morrer. Eram 42 homens, que certamente tinham vínculo familiar com Acabe, com a família de Acabe. Matou todo mundo. Os levou dali e os matou. E segue para frente. Do 15 ao 17 partiu Jeú para a capital, Samaria. Está indo. Agora, já não tem mais os descendentes de Acabe lá. Os anciões, os líderes que estão lá dentro dos portões, estão aguardando para que ele assuma o trono. E é isso que ele está indo fazer. Assumir o trono. E quem ele encontra no caminho? Jonadab, filho de Recabe. Guarde esse nome, porque vai aparecer lá em Jeremias 35. Um homem de caráter, de boa índole, que Deus vai dar testemunho a ele. Ele ensinou os filhos, a sua descendência, a se contentar, a morar em cabanas, não tomar bebida forte. E até a época do profeta Jeremias, a sua descendência estão obedecendo a sua palavra. Foram convidados a beber, eles não, porque nosso pai, Jonadab, nos ensinou a não beber bebida forte. Aí Deus os tomou como exemplo, que eles obedecem um homem e o povo de Israel não obedecem à voz de Deus. Do 18 ao 28, Jeú está agora em Samaria, já tem um trono, capital, está reinando, e tem outro grande problema. Depois que matou Jezabel, certamente os profetas de Baal, como hoje em dia tem muito crente disfarçado, né? Ou tem muito ímpio se disfarçando de crente, certamente eles se disfarçaram, dispersaram, até ver o que ia acontecer, porque a notícia deve ter chegado nos portões que Jeú matou Jezabel por causa da prostituição, uma deusa que também era adorada nesse templo, que é a Azerá, a deusa da fertilidade, que era adorada. E, enfim, Baal era um suposto deus prostituto. Porque ele aceitava outros deuses. Assim, falando... O que eu quero aplicar com isso? Nosso Deus não aceita. Ele é único. Ele é exclusivo. Ele não aceita. Ele tem ciúme de nós. Ele não aceita nada, nem outro suposto Deus duelando com ele. Ou é ele, ou nada. Não pode ficar em cima do muro. Mas aí essas informações certamente chegaram lá. E agora Jeú tem um problema, juntar os profetas de Baal como? Uma estratégia, uma mentira. Aí essa estratégia não veio de Deus, porque a gente conhece o pai da mentira. Mas, lembra que na morte de Acabe, um ser se apresentou e disse: eu serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas de Baal. E Deus disse: vai lá, cumpre com a tua missão, que é a missão do adversário: roubar, matar e destruir. Então ele vai trabalhar com a mentira. Acabe adorou pouco a Baal, Jezabel adorou pouco a Baal. Vocês vão ver o que é adorar. Aí juntou todos os profetas, e para discriminá-los, que eles tinham aquela roupinha, aquela roupa que eles tinham orgulho de usar, como sacerdotes de Baal. Os sacerdotes do Senhor tinham as suas vestes diferenciadas, como tem. Os pastores, os irmãos da igreja usam paletó e gravata. Os magistrados têm sua veste diferenciada, os padres, os papas. Até hoje é assim. Então, os sacerdotes tinham as suas vestes diferenciadas. Só que certamente eles estavam com medo. Então, Jeú teve esse trabalho de mandar vesti-los para que eles ficassem identificados, para que não morresse nenhum que não fosse adorador de Baal. E agora estão identificados,
enche aquela casa que parecia uma cidade de tão grande que Acabe fez para Jezabel, um troço monstruoso. Aquela imagem de Baal monstruosa, imagem da deusa, lotada. E agora é a hora da... Aí fizeram um ritual, adoração. Então você já conhece essa parte, mataram todos os sacerdotes e eliminou todos, nenhum ficou. O homem que deixasse um escapar, morreria, a sua vida seria pela vida dele, morreria. Eliminou os adoradores de Baal, quebrou as estátuas, derrubou aquele lugar e fizeram dali um banheiro público. Ficou servindo de latrina, um banheiro, tipo uma espécie de um banheiro público, onde as pessoas faziam suas necessidades fisiológicas. Agora isso aqui, a partir do versículo 29, mexe comigo, mexe com a gente. Por quê? É o que nós estamos evidenciando. O homem foi chamado para exterminar a idolatria. Tá certo que Deus disse para Jeroboão que ia levantar lá na frente Josias, que depois que Israel foi levado para o Egito, ou Israel foi levado para o cativeiro, na época do rei Oséias, e já tinha sido levado, Josias vai lá e destrói esses bezerros de ouro. Mas, quando ele depara com o bezerro de Dan, em Berseba, ele sabia que era idolatria. Mas aí, o que diz aqui? Versículo 29. Todavia Jeú não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, como fez Israel pecar, a saber. Os pecados de Jeroboão, a saber. Ou seja, é o bezerro de ouro em Dan e em Berseba. Por que nenhum dos reis de Israel exterminou os bezerros de ouro? Até acabar. Até irem para o cativeiro. Levados pelo rei da Síria, que os espalhou. Por que eles não exterminaram? Por que esses bezerros foram postos? Para que o povo não fosse a Jerusalém adorar, lembra? A ordem do Senhor era, no lugar que o Senhor escolher para adoração, o povo, lembra de Ana e Eucana, ia de ano em ano a Betel adorar o Senhor. De ano em ano a pessoa iria lá levar o seu animalzinho. E nada se transformava em um centro comercial. Quem não pudesse levar o seu animal podia comprar lá. Comprar lá, na porta, na entrada do altar. Então, um centro comercial. Essa era a ordem de Deus. No lugar que Deus escolher, todo Israel vai ter que ir lá para adorar. Jeroboão, para que não perdesse a popularidade, status, para que não mexesse no seu bolso, na economia de Israel, ele colocou os bezerros de ouro. E nenhum dos reis que passou após ele teve a coragem de tirar. Por quê? Era muita coisa envolvida. Era muito prejuízo material envolvido tirar aqueles bezerros. Transformou-se em um centro comercial. As pessoas vinham e a gente sabe hoje que é uma cidade turística. Então você tirar aquele ponto turístico de lá. Aquela coisa que atrai multidões. E era o bezerro de ouro. Atraía multidões para adoração. E não é isso que nós estamos vivendo hoje. Quantos bezerros de ouro estão sobre os altares das igrejas, impedindo o povo de ir a Jerusalém? Porque se é uma transgressão, vossos pecados fazem divisão entre vós e Deus. Se é uma transgressão, então não se vai mais. Quantos bezerrão de ouro estão nos altares, bezerras de ouro, que se transformaram no centro de adoração? E são muitos. São muitos. E por causa desses bezerros de ouro, muitos estão indo para o cativeiro,
da cachaça, da maconha, da prostituição, como Israel foi. Mas por que os homens não tiram? Porque traz povo, traz recurso, gira o capital. É um centro atrativo, centro de atenções. São os bezerros de ouro. Estão aí, sendo adorados. Os homens tentando humanizar a Jesus Cristo. Cada bezerrão de ouro nos altares. E entra líder, sai líder, ninguém tira. Como os reis de Israel. Até todos irem para o cativeiro, como foi Israel. Eu trago uma mensagem para nós, não sei se você está, que estamos no Reino do Sul. O espírito de Jezabel, que entrou no Reino do Norte e destruiu o Reino do Norte, está forçando a porta para entrar no Reino do Sul. Nós estamos lutando pela fé, mas há poder no sangue de Jesus. Não vai entrar, porque o sangue de Jesus nos garante vitória. O Senhor está na frente da sua obra com poder e glória. Repreendido o espírito de Jezabel. Facilidade, os homens querem facilidade. Olha a facilidade que eles colocaram. Já, se os bezerros de ouro é para facilidade, então vamos colocar facilidade. Quando chegou o divórcio, em 1977 foi legalizado o divórcio no Brasil. E as igrejas aderiram. E o nosso pastor presidente já estava animado para aderir. E o Senhor disse: não, não e não. Facilidade. Outra facilidade. O povo não pode esperar para se batizar, senão eles vão embora, senão a gente perde. Então, vamos fazer um batismo antibíblico. Vamos colocar... É um bezerro de ouro. Tanque, piscina, batistério. Batismo antibíblico. Tem até o batismo em mar. O que a Bíblia ensina? Jesus foi batizado no rio, para nos dar o exemplo. João batizava em rio. O apóstolo Paulo batizou em rio. Mas vamos facilitar as coisas. Bezerro de ouro. Outra coisa, o apóstolo Paulo pegou a igreja em Coríntios, aos Coríntios 11, para ensinar sobre a Santa Ceia, que não é banquete. O pão da ceia é asmo, o fermento é símbolo de pecado. Mas estão comprando pão na padaria, não quer nem... Olha só, o pão da ceia foi santo. Pão asmo, preparado pelos discípulos. Aí estão comprando pão, preparado pela mão do ímpio, ainda diz que quando orar o pecado, o fermento sai. Não sai. Não sai. Isso eu tenho certeza. A Bíblia ensina os ingredientes da ceia. Tirar a pedra com a gente, que a gente pode fazer, Deus não vai fazer. Aí estão fazendo banquete. Você vê aí que tem igreja que tem banquete com pão doce, com fermento, frutas. É para atrair o povo. Facilidade. O povo gosta de festa. Gosta de comer. Quem não gosta? Também gosto. Mas é simbólico. Simbólico. Um pedacinho de pão e um cálicezinho do suco da uva. Aí estão bebendo, estão fazendo banquete. E Deus está longe dessa bagunça. Muito longe. Muito longe. A forma que estão apagando o espírito, como o apóstolo Paulo diz, não extinguais, ou seja, não apague o espírito. Os homens estão trazendo as suas versões bíblicas e apagando o espírito. Aí vão ficando só. Vão ficando só. E a mensagem para esses homens é: arrependei-vos e convertei-vos. Tira as facilidades. A porta é estreita. O caminho é apertado. Não tem facilidade. É um caminho de renúncia. Negue-se, pois, o homem a si mesmo. Mas Jeú, não, é mexer no meu bolso, não. Continua andando nos caminhos de Jeroboão, longe de Deus.
Aí o que vai acontecer? O inimigo vai saqueando a família, os filhos, e vai saqueando. Olha só. Aí Deus ainda abençoa ele, porque, versículo 30. Porque executaste o que é bom e reto aos meus olhos, fizeste a casa de Acabe conforme tudo que eu tinha no meu coração, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. 4 gerações dos filhos deles, Deus deu o trono de Israel. Mas Jeú, versículo 31, não teve o cuidado de andar de todo o coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, os bezerros, os quais fez Israel pecar. Ai dos pastores de Israel! Lembra dessa profecia? Não lembro se foi o profeta Jeremias, o profeta que Deus usou. Ai dos pastores que deixam, que colocam, que deixam os bezerros de ouro em Israel. Deus é único. Aí depois do cativeiro, tem muitos no cativeiro, tem muita gente no cativeiro. Depois do cativeiro, Israel não quer nem, hoje em dia não quer nem saber de idolatria. É abominação para os israelitas a idolatria. Dizem que foi mais fácil Deus arrancar eles do Egito do que arrancar os ídolos deles, mas arrancou. Hoje já é uma nação sem ídolo. Você não vê ídolo em Israel. Aí lembra que o rei que foi ungido, Azael, o profeta Eliseu foi lá, ungiu. Eu vejo todo o mal que tu vai fazer a Israel. Nem sei se ungiu, mas falou para ele que ele ia ser o rei da Síria. Ele chegou lá, matou o rei. E ele começa, ou melhor, já havia começado e continua a fazer o mal a Israel. Naquele dia começou o Senhor a diminuir os termos de Israel. Então a coisa primeiro fica grande. Aí os homens colocam os bezerros. Aí vem o juízo de Deus. Olha só. O Senhor começou a diminuir os termos de Israel. Azael feriu a Israel em todas as suas fronteiras. Em todas. Lhe escapou uma fronteira de Israel que não foi ferida por Azael. Os guardas da fronteira foram feridos, mortos por Azael. E a Síria, a gente sabe que era cruel, cortava mão, pé, orelha, nariz. Uma nação cruel, muito cruel. Aí o Senhor diminuiu os termos, começou a diminuir os termos. Azael feriu em todas as fronteiras, versículo 33, desde o Jordão para o nascente do sol, e toda a terra de Gileade, aos Gaditas, aos Rubianitas, aos Manassesitas, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, por toda Gileade e Bazã. Azael fez aquilo que ele foi chamado para fazer, ele veio como juízo de Deus sobre Israel. Começa a ferir. Deixa os bezerros. As consequências vai ser drástica. É drástica que fala? Drástica. Deixa pra lá. Mas os bezerros vão trazer consequências. Esses bezerrão de ouro que estão no altar. Pecado de adultério, mas deixa, cara, tem dinheiro. Tem dinheiro. O que importa é o dinheiro, é o bolso. As consequências virão. Depois não diz que Deus não te avisou. Ora, ao restante dos atos de Jeú, tudo quanto fez, seu poder, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel. Jeú dormiu com seus pais, o sepultaram em Samaria, seu lugar. Reinou seu filho Jeoacás. Os dias de Jeú, reinou sobre Israel em Samaria, foram 28 anos. Reinou bastante. 28 anos. Mas morreu como um derrotado, fracassado. As fronteiras do seu reino todas feridas. As tribos, desde o Jordão para o nascente do sol,
a toda a terra de Gileade, dos Gaditas, dos Robionitas, as tribos, aos Manassesitas, enfim, foram feridos. E o que Azael ia fazer? Qual era a missão dele? Matar homens, velhos, crianças, abrir as grávidas ao meio. Deus mostrou isso ao profeta Eliseu e ele começou a chorar. Ó advertência, tira os bezerros de ouro. Bezerro de ouro é tudo aquilo que o homem coloca para facilitar. São homens que conhecem a palavra de Deus, mas colocaram um bezerro de ouro, centro de atração. Fique só, mas fique com Deus. Volto a repetir, o caminho é estreito. A porta é estreita, o caminho é apertado. A vida com Cristo é de renúncia. Não adianta tentar humanizar Ele, fazê-lo voltar para a cruz. Não. Ele está no seu trono de glória e todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. E Ele vive e reina. Ninguém pode carregar Jesus na cruz de novo. Ele é Deus. Deus abençoe, aquele abraço e até a próxima lição, se o Senhor nos permitir.